Deus não quer consertar uma área da sua vida. Deus quer que você viva uma vida plena. Uma vida plena. Uma vida plena é tudo ajustado na sua vida. Eu quero fazer uma oração no início dessa reunião por todas as pessoas que têm situações sem definições, têm projetos que estão travados, amarrados, pessoas que estão em busca de definições que não têm alcançado essa definição. Restaurações, restituições, sai do seu lugar, e você que deseja, sai do seu lugar e vem aqui diante do altar, que eu vou pedir para ungir você. Leve o teu pensamento na situação que você veio à frente para buscar essa definição. Qual é? Coloca o teu pensamento e eu vou orar por você. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Olha aqui para mim. Grave o que eu vou dizer. As coisas fora mudam quando as coisas dentro mudam. Nós estamos acostumados sempre ver as coisas. Parece que o natural é as coisas travadas, amarradas, não haver fluidez. Não, esse não é o natural. Não é. O natural é fluir. O natural é fluir, não é não fluir. O natural é que as coisas fluam. Então, o primeiro ponto, nós vamos orar aqui. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que Deus está nos movendo, realmente, com muito foco, para trabalhar tudo aquilo que não tem sentido. Olha o que eu vou falar para você. Não tem sentido nós servirmos a um Deus tão grande e viver à margem. O que é viver à margem? É um Deus grande, poderoso, dono de tudo quanto há nos céus e na terra. Eu vim do mundo, me acostumei a ser roubado no mundo, uma vida oscilante, caminha um pouquinho, daqui a pouco está perdendo, caminha um pouquinho, daqui a pouco está perdendo. A vida bagunçada em todos os sentidos, casamento bagunçado, financeiro bagunçado, empresa bagunçada, financeiro bagunçado, tudo errado. Isso não é o normal. Normal é fluidez. Isso é comum. Comum, normal não. Diga, é comum. Normal não. Então é comum lá fora, mas não pode ser comum aqui dentro. Não pode ser comum para nós. Se for comum, nós precisamos pegar. Quem estava comigo na live hoje pela manhã? Nós temos que rasgar aquilo e jogar fora. Se nós não acreditarmos, nós precisamos rasgar e jogar fora. Porque nós estamos nos enganando, porque eu não acredito nisso. Então vamos lá. Está aqui comigo, ó, na minha mão. Se vocês realmente obedecerem o Senhor, seu Deus, e praticarem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, fará de vocês uma nação superior. Quer dizer, um povo superior a todas as nações da terra. Deus fará com que vocês sejam, diga comigo, Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra. Ali está para a nação, é nós, a nação de Deus, o povo de Deus, mais poderosos do que qualquer outro. Qual que é aquela frasezinha que eu sempre falo para vocês, se está escrito? E se não está se cumprindo, peraí, tem algo errado. Serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Diga, eu serei abençoado na cidade e no campo. Serão abençoados com muitos filhos. Ó,
filhos biológicos, filhos espirituais e filhos profissionais. Quem quer muitos filhos? Pessoas que são gerados por você, pessoas que são influenciados por você. Serão abençoados com muitos filhos, boas colheitas. Quem quer boas colheitas? Com muitas crias dos seus animais serão abençoados com bezerros e cordeiros. A sua cesta e as suas amassadeiras serão abençoadas com trigo e farinha. Presta atenção. Serão sempre abençoados. Diga comigo, eu serei sempre abençoado. Só que tem uma coisa, presta atenção. Tem uma coisa que eu aprendi muito cedo. É que a bênção, ela não está em lugar. A bênção está no homem. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Serão abençoados, está aqui na frente para vocês? Tá? Então, lê aí, ó. Serão abençoados, serão sempre abençoados. Ó, serão sempre abençoados. E abençoado será tudo que vocês fizerem. Então, presta atenção. Primeiro você é abençoado. É aí tudo que você fizer abençoado. Primeiro nós somos abençoados. Então diga assim, faça essa declaração comigo. Eu serei sempre abençoado. E abençoará tudo que eu fizer. E abençoado será tudo que eu fizer. O Senhor lhes dará poder para vencerem todos os inimigos que atacarem vocês. Poder para vencer. Não, nós não estamos procurando inimigo. E quando eu falo inimigo, eu não estou me referindo a pessoas que querem se fazer inimigas. Eu estou me referindo a situações que chegam como inimigo para devastar. O Senhor dará poder, diga comigo, o Senhor me dará poder para vencer todos os inimigos que me atacarem. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão de vocês por 7 direções. Virá por um. Mas do jeito que vem, vai por 7. Mais rápido que veio. O Senhor abençoará vocês com celeiros cheios. Diga assim, abençoará tudo que eu fizer. Serão abençoados na terra que o Senhor seu Deus vai lhes dar. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizer. Diga assim, o Senhor vai garantir bênção em tudo que eu fizer. Ele encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem os mandamentos, diga comigo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Presta atenção no que eu vou ler para você agora. Só para você, presta atenção, seja lúcido. Seja lúcido. Se viverem como Ele quer que vocês vivam. Se obedeceres os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se viverem como Ele quer que vocês vivam, então o Senhor fará de vocês um povo santo, como prometeu. Sabe o que é um povo santo? Um povo? E diferente de santo é o quê? Comum. Você não é para ser comum. Nada na sua vida é para ser comum. Por isso que tem que entender. Gente, dizer que é cristão está cheio. Porque você está na igreja, não quer dizer que você é cristão. Quer? Sim ou não? Se você dormir na sua garagem, você vira carro? Não. Se você estiver na igreja, não quer dizer que você virou cristão. O que faz de você um cristão? A sua capacidade de receber a palavra, obedecer a palavra, viver de acordo com a palavra. É isso que faz de você um cristão. E é isso que atrai tudo isso para a sua vida. Todas essas promessas para a sua vida.
todas as nações da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor fará com que vocês, diga comigo, sejam muito prósperos. Então, mas não é, presta atenção, ser muito próspero, prosperidade é ausência de necessidade, você sabe? Prosperidade é ausência de necessidade. Não adianta você ser próspero numa área da sua vida. Você precisa ser próspero em todos. Tanto que, quando continua aqui, diz assim, ó, ele lhes dará muitos filhos, dará aos seus animais muitas crias, e a terra que prometeu aos seus antepassados que iria lhes dar, dará boas colheitas. O Senhor abrirá para vocês o seu grande tesouro no céu, e a chuva cairá sobre a sua terra no momento exato. Sabe o que é o momento exato? Chuva na medida certa, porque chuva demais pode matar a sua lavoura, não pode? Então tem que vir no momento exato, na hora certa, nem antes nem depois, e na medida certa. Tudo o que vocês fizerem será abençoado. Diga, tudo que eu fizer será abençoado. Terão dinheiro para emprestar. Quem quer dinheiro para emprestar? Terão dinheiro para emprestar. Escrito dinheiro, terão dinheiro para emprestar. As outras ações e não precisarão tomar emprestado. Vamos declarar? Diga, eu terei dinheiro para emprestar. Diga, eu terei dinheiro em abundância. Diga, eu terei dinheiro para investir no reino. Diga, eu serei uma coluna, uma estrutura para o reino. Diga, eu terei para mim, para o reino e para abençoar pessoas. Ele abrirá o céu onde guarda suas ricas bênçãos, e lhes dará chuva no tempo certo, assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestada de ninguém. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. O Senhor fará vocês irem na frente de todos e não atrás. Diga, na frente, e não atrás. Vocês estarão sempre por cima de todos e não abaixo. Diga, sempre acima, e nunca abaixo. Se obedecerem cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Se obedecerem fielmente, Ele fará com que vocês fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. Diga, primeiro lugar e não no último. Aí eu faço uma pergunta para você, será que vale a pena obedecer? Sim ou não? Sim. É uma questão de inteligência. Será que vale a pena vencer minha carne, vencer o eu, vencer o orgulho, vencer a carnalidade, vencer a incredulidade, vencer... Porque a verdade é que tem uma multidão vivendo isso aqui. Já existe muitas pessoas vivendo isso aqui. E fará também com que, diga comigo, a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Mas não é a fama de enrolado, não é a fama de mal pagador, não é a fama de quem está na lista lá dos devedores. Não, uma fama de bem-sucedido. E quer dizer uma coisa para você, sempre faço questão de dizer isso sempre que Deus, isso se cumprir na sua vida, quanto mais nome Deus te der, quanto mais fama Deus te der, devolva a glória a Ele. Não fique com ela para você, porque ela não é sua. Ela é dele. Até porque se ele, a misericórdia dele, a bênção dele não estiver sobre nós, é um toque. É como eu falei ontem. É um ai
você parou de respirar. Você sabe disso. O espírito que está aí não é teu, é dele. Um ai, você parou de respirar, acabou. Ai, acabou. Então dê a glória a ele. Serão abençoados se não desviarem nem para a direita nem para a esquerda das palavras que hoje ordeno. Serão abençoados se não andarem atrás de outros deuses para adorá-los. Sabe que nós falamos de dinheiro, não falamos? Sim ou não? Então não confunda, você vê que dinheiro não tem nada a ver, o problema é quando a pessoa se torna um adorador de mamon. O Deus é o dinheiro dele. Isso te leva para o inferno e isso faz com que você perca o dinheiro. Mas quando você faz do dinheiro o seu servo e um servo do Senhor, para que seja usado nos propósitos certos, você vai ter muito. Teus projetos serão estabelecidos, teus projetos vão dar certo, teus projetos vão se expandir, eles vão crescer. Então, eu estou chamando vocês para essa oração, é para desamarrar o que está amarrado, é para trazer definição ao que está sem definição. Mas grave uma coisa que eu vou dizer a você: para de ser roubado. Para. Essa é uma decisão sua. Chega de ser roubado. Roubado financeiramente, roubado na paz, roubado na alegria, roubado no tempo. Porque quando você abre uma porta e o diabo começa a te roubar, você vai ter que correr atrás disso depois. Não é verdade? E dá um desgaste gigantesco. Para de ser roubado. Prestou atenção como é profundo isso aqui? São promessas. Se está escrito, não tem que se cumprir? Senão a Bíblia é mentirosa, a gente não precisa acreditar em mais nada. Não precisa não acreditar em mais nada, senão isso não é verdadeiro. Você sabe por que o povo judeu é tão próspero? Porque isso aqui é uma lei para eles. Isso aqui é uma lei para eles. Eles vivem de acordo com isso aqui, eles acreditam. É uma das passagens bíblicas que eles se agarraram e acreditam. Por isso que aonde eles pisam, eles prosperam. Isso tem que acontecer. Porque a bênção, ela está sobre você. Você pisa aqui, a bênção está com você. Você pisa lá, a bênção está com você. Você viu? Aonde você coloca as mãos, prospera. Você é abençoado. Tudo que você fizer é abençoado. Uma oração como essa pode destravar tudo. Uma oração como essa pode fazer fluir tudo que está travado. Mas por que eu estou gastando esse tempo aqui? Eu não acredito, eu não faço coisas por fazer. Eu podia preencher linguiça aqui, lançar, mexer com sua emoção e mandar você voltar para o seu lugar. Mas vai resolver? Vai sim ou não? Não vai resolver. Não vai. E eu quero que você viva uma vida de conquista, avançando, crescendo, progressiva. Porque esse é o natural. Uma vida progressiva. Não conquista um pouco, é roubado. Conquista um pouco, é roubado. Conquista um pouco, é roubado. Essa vida chega um momento que você já não tem nem força mais para reconquistar. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Qual é a situação? Qual é a situação que está sem definição? Quero que você fale antes. Puxa aí a canção, só para que eles tenham um período aqui para eles falar, e nós já vamos orar, apresentando a Deus todas essas questões. Talvez seja até sua vida financeira inteira. Isso. Vai, Senhor, eu acredito no que está escrito. Eu acredito, Senhor. Eu acredito. Se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Eu não aceito minha vida amarrada. Eu não aceito essas situações todas embaraçadas, sem fluidez, sem fluir, sem caminhar, sem prosperar. Eu não aceito, Senhor. Meu Deus, eu oro com ela agora. Eu peço agora, Senhor,
eu não sei o que está amarrado, eu não sei o que está sem definição, eu não sei, meu Pai, mas ela ora, ela apresenta ao Senhor. E eu quero pedir agora, Senhor, coloca as tuas mãos, meu Deus, coloca as tuas mãos, envia um anjo aonde, meu Pai, ela precisa de definições, aonde, meu Deus, aonde está travado, aonde está bloqueado, aonde está amarrado. Eu determino em nome do Senhor Jesus que tudo que está amarrando, impedindo essa fluidez, impedindo essa definição, tudo que está impedindo, eu determino agora em nome do Senhor Jesus, tudo que está amarrando, atrapalhando, tudo que está travando a vida dela, eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Se é um mal, se é uma carga negativa, se é um espírito da amarração, se é um espírito da miséria que está agindo aí, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus. Tire a mão do que é dela, tire a mão em nome de Jesus. Sai da vida, sai dos projetos dela, sai dos projetos, sai dos negócios dela, sai da vida financeira dela, em nome do Senhor Jesus. Espírito da derrota, espírito da amarração, espírito da miséria, espírito que está travando, impedindo a fluidez nos planos, nos projetos dela, eu dou uma ordem agora. Se ela está sob a influência de uma carga negativa, de olho gordo, de inveja, se há algo maligno travando os caminhos dela, eu dou uma ordem agora. Todo mal, toda amarração, tudo que está travando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga comigo, diga, em nome de Jesus, diga, eu não aceito a minha vida travada, os meus projetos travados, diga, eu não aceito mais nada embaraçado na minha vida, diga, eu profetizo, diga, a partir de hoje, fluidez, vai fluir, vai fluir, vai fluir, porque se está escrito, há poder nas palavras do meu Deus. Diga aí, eu acredito no que está escrito. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir na minha vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Diga, eu serei abençoado aonde eu pisar. Diga, eu serei abençoado aonde eu colocar as minhas mãos. Diga, a minha casa, diga, os meus negócios, diga, em nome do Senhor Jesus, tudo que me pertence será abençoado. Diga, eu estarei sempre por cima e jamais por baixo, em primeiro lugar e jamais em último. Diga, eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. Eu acredito, e se está escrito, vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não abra os seus olhos, por gentileza. Coloca uma coisa dentro de você, não abre seus olhos. Grave essa palavra: sempre na frente e nunca atrás, sempre na frente e nunca atrás, sempre acima e nunca abaixo. Coloque isso dentro de você. Não se conforme, não fique aceitando. Sempre abaixo, sempre atrás. Está errado. Sempre na frente. Sempre. Não é disputa com ninguém, não estou mandando você disputar com ninguém, não é isso. Não, mas é uma posição de honra. É uma posição de ungido do Senhor, de um separado, de um vitorioso. Fluidez. Eu declaro em nome de Jesus, levanta as suas mãos por gentileza. Senhor, consagra essas mãos, abençoa essas mãos, Senhor. Talvez essas mãos, até hoje, meu Senhor, não houve fluidez. Talvez até hoje, meu Deus, não aconteceu como está escrito. Mas eu quero pedir, consagra essas mãos. Consagra, Senhor. Consagra as obras das mãos dessas pessoas. O que ela colocar as mãos, Senhor, abençoa, porque as mãos dela é mãos benditas, mãos abençoadas, mãos consagradas, mãos, meu Deus, que prosperam. Abençoa, Senhor, tudo que ele colocar as mãos, que ele seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, unja a mente, unja essa mente, faça dessa mente um celeiro de ideias poderosas, criativas. Faça dessa mente, meu Pai, uma mente poderosa,
poderosa, porque como está escrito que o Senhor colocaria, o teu povo seria um povo mais poderoso. Então não pode, Senhor, uma pessoa ser poderosa com uma mente medíocre. Não pode. Unge essas mentes, Senhor. Ilumina essas mentes. Unge a visão, unge a audição, Senhor. Unge, meu Pai, unge essa boca. Unge, meu Deus, para que o que sair dessa boca, orações poderosas saiam, palavras poderosas saiam dessa boca, em nome do Senhor Jesus. E que ela, Senhor, viva as tuas promessas. Viva aquilo que está escrito. Eu abençoo e eu declaro em nome de Jesus fluidez sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Diga: haverá fluidez sobre a minha vida. Diga: nada vai permanecer travado, nada vai permanecer amarrado. Diga: vai fluir. Em nome do Senhor Jesus, diga: vai fluir. Eu tomo posse desta unção em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode voltar para o teu lugar. Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. O Bruno está aqui? Bruno Fernando? Tá? Aonde? Vem cá, Bruno. Vem cá, Fernanda. Tem mais alguém que ia dar testemunho hoje? Não estou lembrando. Tem? Está aqui? Oi, Marcos. Já eu te chamo, então. Vem cá, Bruno. Deixa esse casal compartilhar com vocês. Fica aqui do meu lado, por favor. Eles vão compartilhar com vocês as últimas experiências que eles tiveram, fruto de mensagens, fruto de jejum, fruto de oração, fruto de palavras. Como é que está sendo o ano 2023 na vida deles? Então nós vamos ouvir aqui. Boa noite. Boa noite, bispo. Seu nome? Fernanda. Seu? Bruno. Quem vai começar a falar? Você. Então vamos lá, Fernanda. Tem uma história poderosa aí, você vai ter que resumir, mas vamos falar das últimas experiências, das últimas conquistas que Deus derramou sobre a vida de vocês. E ato, resposta de fé, de atitude de fé. Boa noite, igreja. Bispo, na verdade... Só para quem não conhece, como é que era a vida de vocês? Resumidamente, antes de vocês chegarem na igreja, como é que estava a vida de vocês? Como era a vida de vocês? Bispo, era uma vida comum. Comum, sem grandes feitos, sem grandes conquistas, levando uma vida com muito sacrifício, porque assim, a gente sempre trabalhou muito, mas não via resultado disso, né? E quando chegou aqui, a gente sempre esteve muito focado em pegar a palavra que sai do altar e ir colocando em prática. E a gente foi vivendo bênçãos em todas as áreas da nossa vida, porque a gente crê. A Bíblia diz, o Senhor quer que tudo nos vá bem. Sim. E tudo são todas as áreas. Então, nós já vivemos bênção na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, com a nossa filha, né? Eu já compartilhei que a minha filha mais velha, quando ela nasceu prematura, ela ficou na UTI, ela teve derrame, ela teve diversas complicações, só que ela não tem nenhuma sequela, ela é perfeita, ela é saudável, e tudo isso foi o Senhor na nossa vida, porque nós não podemos fazer nada sem Ele. E essa experiência em específico com a nossa filha deixou isso muito claro, porque o que você pode fazer para uma criança na UTI? Apenas orar. Então, nós tirávamos foto dela e vínhamos à igreja todos os dias, numa campanha de 52 dias, a qual a gente tem muito carinho, deixava a foto dela do lado, e ela é perfeita, ela é saudável. Então, nós sempre fomos assim, buscando ser cada vez mais ousados. E cada propósito, para a gente, é uma grande oportunidade. Cada propósito vocês veem como uma grande oportunidade. Vocês adquiriram um hábito, antes de iniciar um propósito, vocês iniciam um trabalho de jejum e oração, de preparação. Geralmente, alguns dias antes, vocês começam já. Isso. Todo propósito, uma semana antes, durante 7 dias, 7 horas de jejum, buscando esse preparo. Porque a gente sabe que quando você entra num propósito e a gente não se permite entrar mais ou menos, entrar de qualquer jeito ou fazer na mesma medida do propósito anterior.
porque os sonhos, eles se renovam. Então, a gente sempre quer dar um passo a mais. Então, a gente sabe que tem os levantes, as retaliações. Então, assim, a gente, uma semana antes, já se prepara, já busca em oração esse revestimento, busca qual é a vontade do Senhor para o nosso voto, para os nossos jejuns, para tudo, inclusive para o que nós vamos colocar no propósito, porque a Bíblia fala que os sonhos é Deus que coloca no nosso coração. Então, até para escrever o propósito. Então, a gente ora uma semana antes, 7 dias, 7 horas de jejum, antes de começar o propósito. Aí a gente começa. Muito bom. Vamos lá. As últimas experiências de vocês, as últimas conquistas de vocês, tem uma história poderosa aí do propósito da mudança para cá. Bispo, a propósito da mudança em dezembro, né? Em dezembro, nós vivemos uma situação... Para a igreja, é importante prestar atenção nos detalhes de tudo que sai do altar. E, assim, o bispo ele sempre fala aqui do altar, né? Visualiza o seu salário, visualiza o que você quer viver. E nós temos uma mente muito limitada, porque a gente consegue ir até um ponto só com a nossa mente. E o Senhor, ele tem sempre mais com a gente, e limitados somos nós. E nós vivemos uma situação no final do ano passado que foi assim um divisor de águas na nossa vida, porque uma grande empresa procurou meu marido, e tem alguns detalhes importantes disso, né, depois ele compartilha, mas essa grande empresa procurou a empresa do meu marido, para fazer um contrato. E esse contrato dessa empresa, um único contrato, ele era equivalente a 2 meses de metas da empresa, ou seja, um único contrato. E nós entramos, eles procuraram em novembro, nós entramos em oração, no propósito da mudança nós já começamos, e no primeiro jejum do mês de dezembro, que era o jejum que é da manutenção dos projetos de conquista, a bispa ainda falou, né, trouxe uma palavra movida, dizendo que havia alguém aqui que tinha um contrato para fechar, que mudaria a história da empresa. E naquele dia, porque assim, entre o culto da manhã e a entrega do jejum, a gente sai para ungir. E nós fomos ungir a empresa, eu ainda falei para o meu marido, falei, olha, eu estou sentindo algo, mas não é uma retaliação, não é nada disso. Mas existe algum impedimento que é nosso. E viemos para a entrega do jejum, e a bispa falou que existia esse contrato, que mudaria a história da empresa, que era algo muito grande, mas que o Senhor estava requerendo algo de nós. Então, meu marido, naquele momento, ele já entendeu que era para ele, ele já fez um voto com o Senhor. Fez um voto, vou cumprir, esse contrato vai ser nosso, e tudo mais. E o mês de dezembro passou, e vocês sabem que chega entre Natal e Ano Novo, as empresas entram em recesso, todas fecham. E um dia eu estava voltando para casa e o Senhor falou comigo, esse contrato será fechado no dia 29. E isso era dia 28. Mas as empresas já estavam fechadas. Estavam todas fechadas, né? As fábricas e tudo mais. Aí, quando foi no dia 29, a pessoa que era responsável por fechar o contrato, ela já estava de férias, ela voltou na empresa, ligou para o Bruno e falou, eu já estou de férias, mas eu voltei aqui para fechar esse contrato com você, porque eu não vou deixar virar o ano sem ter resolvido isso. Ou seja, ela já estava de férias, a empresa já estava de fato fechada, mas o Senhor, ele é fiel no que ele fala. Pelo jeito, o último dia útil do ano, né? Porque dia 29, eu acho que o ano foi até tinha sexta, então na reta final. Isso. E no dia 29 ela fechou esse contrato com... Era o maior contrato de vocês, da empresa até então. Isso. E por isso que o poderoso disso é que até então, quando o Senhor falava, visualiza um contrato, se alguém falasse assim, visualiza um contrato nesse valor, a gente não ia conseguir. Então o Senhor, ele vem nos... Percebe que tinha um teto aqui? Eu acredito até aqui, mas como é que eu vou passar? Como eu vou visualizar um contrato? Nunca fechei um contrato desse tamanho. Nunca tive um contrato desse, então a pessoa tem até dificuldade de pensar, de visualizar, e é onde acaba limitando, impedindo o agir de Deus, né? Fala de 10 vezes mais, mas esse contrato equivaleu a 60 vezes mais o ticket médio da empresa, né? Então, 60 vezes mais. Então, a gente entende claramente que isso foi um preparo do Senhor. E depois disso, a nossa oração já mudou. Então, a nossa oração agora é assim, Senhor, nós te agradecemos por esse contrato que veio, mas nós já declaramos que ele vai ficar também pequeno, perto do que o Senhor vai mandar, porque o Senhor é poderoso.
Então, a gente não limita mais. E aí, nós entramos no ano de 2023 já diferente, corações diferentes, com resultados diferentes. E começou o propósito no início do ano. Novamente, nós fizemos o jejum. E um dia, num culto, porque tudo sai do altar. E a gente presta atenção nos detalhes e o Senhor fala conosco. E o Senhor nos pediu como voto algo que até então era muito desafiador para a gente. Lá atrás, não dava. Mas, quando o Senhor pede, a primeira reação é: está entregue. A gente já entrega no coração. E o Senhor foi tão específico que Ele me pediu algo, só que só poderia ser entregue no mês de abril, que era quando finalizasse a campanha. Por quê? Porque aquele voto de abril, o que Ele tinha me pedido, nos pedido, ele representava o nosso ano todo. Era algo muito desafiador. Era o maior mês para você, no caso, né? Dentro do meu ganho, nos meus salários, é o mês que o meu salário vem maior e seria totalmente entregue ao Senhor. Então, nós oramos, falou, está entregue e o Senhor vai prover. E vai prover. Quando foi em fevereiro, a empresa já deu uma diminuída nas vendas, mas já estava entregue no nosso coração. Não são adversidades que nos fazem voltar atrás. E é isso que faz a diferença. A gente não desiste. E nós fomos vivendo. E colhendo o que vinha do altar, o que saía do altar. No último dia, o último jejum com a bispa aqui, foi um dia... até comentei, né? Choveu muito, choveu pedra naquele dia. Eu estava sentada mais ou menos ali. Falei, ai, meu Deus, está chovendo pedra, os carros tudo lá, né? Aí o Senhor falou comigo, é a hora de trocar o carro. E foi engraçado, porque a gente já vinha conversando há um tempo de trocar de carro, só que nós queríamos um carro zero, e estava completamente fora da nossa condição. Não, de fato, não dava. Né? Tinha um voto para cumprir, nós somos muito planejados, então não dava. Fez conta, não ia dar. Então, vamos esperar, desistimos, vamos esperar uns 2 anos aí, que a gente tinha outros planos. E aí, nesse dia, a bispa, na hora de finalizar, e o Senhor foi na hora de trocar o carro, eu falei, ô Senhor, amém, eu recebo. E a bispa falou, né, movida. E nós recebemos aquela prova, porque ela disse assim, existe alguém aqui que faz conta e vê que não dá para trocar de carro nesse momento. Mas o Senhor mandou dizer que é agora, o momento é agora. Eu olhei para ele e falei, é agora. Então, na segunda-feira, a gente já começou a tomar posse, e aí o que a gente fez? A gente foi à concessionária, com as mãos ungidas, tocava nos carros, fizemos um test drive, só que a gente fez um test drive num carro que não era o que a gente estava imaginando que ia conseguir comprar, né? Porque ele era muito superior, assim, para nós. Então, a gente fez um test drive nele, né? A gente falou, nossa, que máximo. Limitou de novo. Aí, chegamos em casa, aí o Bruno, não, vamos então ver o carro X, a gente vê ele manual, porque aí o valor é menor. Eu falei, não, espera. A gente não tem dinheiro nem para o menor, nem para o maior. E isso a gente só está indo atrás porque o Senhor que nos deu esse presente, foi Ele que nos moveu a trocar de carro. Então, como diz a palavra de Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar no melhor. Então, Ele vai nos colocar no melhor, apenas confia e Ele vai nos colocar no melhor. Bispo, em 15 dias nós tínhamos trocado o carro. Nós compramos o carro, que nós fizemos test drive, 15 dias depois, e assim, sem dívidas. Pagou à vista. Pagamos à vista. Porque Deus é bom, porque Ele é ilimitado. Aí chegou abril, nós tínhamos que entregar o voto. E nós entregamos o voto com muita alegria e gratidão, porque esse voto, porque quando Deus nos pede alguma coisa, é porque Ele quer multiplicar aquilo lá. Não é outro motivo. Repete isso para eles ouvirem. Quando o Senhor nos pede alguma coisa, é porque Ele quer multiplicar aquilo. O Senhor, Ele não quer nada do que é nosso, Ele quer a nós. Só que se o nosso coração está em algum lugar, é naquilo que Ele vai nos testar. Então, Ele pediu, nós entregamos, e chegou em abril, nós estávamos com o carro novo, nós tínhamos quitado todas as contas, e nós guardamos exatamente o mesmo valor que nós entregamos de voto. Nesse meio agora, o mês de março, se não me engano, um outro grande contrato. Porque em março, quando meu marido fez o propósito dele, ele colocou um valor lá. Falei, não, vamos aumentar esse valor de venda na empresa. Já que é para sonhar, vamos sonhar alto. Então. E aí ele tinha colocado um valor, eu coloquei um valor maior. Aí em fevereiro já foi meio difícil, mas quando foi em março, ele vendeu exatamente o valor que nós colocamos no propósito. Então, são os detalhes de Deus que a gente vai prestando atenção. Eu quero compartilhar uma coisa, bispo, que eu não falei com o senhor, para vocês entenderem que não somos nós.
Não somos nós, é Deus na nossa vida. E por mais que, de repente, você faça tudo por Deus, mas se você não passa um tempo com Deus, você não tem um relacionamento com Ele. E é um relacionamento com Deus que tem feito a diferença nas nossas vidas. Porque você só ouve a voz do Senhor para te pedir algo se você tem um relacionamento com Ele, porque senão você não reconhece a voz dEle. Eu já compartilhei uma vez aqui no altar que o Senhor uma vez me deu um sonho que eu tinha passado numa prova. Eu, no meu cargo, no Estado, todo ano eu tenho prova para subir de nível. E Ele me deu um sonho que eu tinha passado, eu tomei posse daquilo, e quando o resultado saiu, eu tinha passado, exatamente como o Senhor me mostrou. Quando foi ano passado, o Senhor me deu um sonho novamente, que eu tinha passado. Eu falei para Ele, passei para o nível 5 da carreira. Quando foi no domingo, eu estava sentada ali, eu fui olhar no diário oficial, o resultado tinha saído, e eu não tinha passado. Imediatamente, eu não aceitei aquele resultado, porque a gente tem que ficar com a voz de Deus. E se o Senhor falou que eu tinha passado, eu tinha passado. Na segunda-feira mesmo, eu já entrei com recurso pedindo revisão de nota, e não aceitei aquele resultado. E foram 15 dias naquela luta na mente. Você se enganou. Não foi isso, de repente você está enganado. Não, eu não estou enganada. Eu conheço a voz do meu Senhor. E se Ele falou que eu passei, eu passei. E foram 15 dias, na campanha dos 52 dias do ano passado. 15 dias depois, foi até Ele que viu. Saiu o resultado e eu passei. Por meio ponto a mais, mas passei. Era impossível pela contagem de pontos. Mas se o Senhor falou que eu passei, e tinha saído o resultado. Poderoso. O que é importante disso, bispo, não é que se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu não teria passado. Porque em algum momento, nesse ano, no ano seguinte, eu ia passar. Você teria aceitado naturalmente, passivamente o resultado, né? Só que o risco maior de tudo isso é que, se eu não acreditasse na voz do meu Deus, poderia ser que Ele não falasse mais comigo. E isso eu não podia perder, porque Deus fala muito comigo, Ele fala com vocês, Ele fala todo o tempo, é aquilo que nós conversamos. O Senhor, Ele fala todo o tempo, e nós temos que dar crédito à voz de Deus, somente. Olha, esse aqui é um resumo, porque tem imóveis conquistados assim, nesses passos de fé, as empresas conquistadas assim, nesses passos de fé, né? Então, por que é importante a história aqui? O Bruno está vivendo experiência, porque uma vez o Bruno marcou comigo, só para conversar comigo, porque o Bruno, ele era muito razão, é muita matemática, cálculo em cima do cálculo. Então, quando você é muita razão, você não consegue agir a fé. Então, você vai muito em cima da razão, você vai muito em cima. E eu falei, esquece, fé não tem nada a ver com isso. Ou você aprende a caminhar por fé, senão você não vai conseguir ter as experiências que você precisa ter com Deus. Né? Você vai... Fecha a matemática. A matemática não fecha. Então, se você for matemático, você já começou errado. Então, você tem que começar a agir a sua fé, fazer seus propósitos com Deus, assim como você vê tantas pessoas dando testemunho, que você vai... E naquele dia, algo mudou dentro do Bruno. O Bruno começou a racionalizar menos e agir mais a fé, né, Bruno? Sim, a gente começou a colocar em prática o que sai aqui do altar, né? Porque assim, cada culto, cada oração é um portal que se abre. A gente aprende a pegar esse portal e pôr em prática. Toda segunda-feira a gente unge a nossa empresa, a gente vem nos Eliaquins aqui todo final de culto de segunda-feira, aprende a declarar de forma diferente, leva para a empresa, a gente colocou na cultura da empresa a cultura do reino, né? E a partir desse momento, onde a gente coloca a dependência nos braços do Senhor, na força do braço do Senhor, e não no nosso braço, a gente começa a ver que a gente começa a trabalhar menos e ter mais resultado, né? Dando sempre crédito a quem merece, né? Tem uma música que a gente escutou recentemente, que para que ter medo se aquele que me guarda nunca perdeu uma batalha, né? Então, cada negativa que a gente vem, né? Porque esse contrato que a gente fechou em dezembro, teve uma negativa no meio do processo, né? A pessoa, eu comecei a ligar, ela começou a não me responder, eu mandei mensagem, ela visualizava, não respondia e-mail, falei, poxa, acho que já foi, né? Era um baita de um contrato. Só que eu falei, não, de lá atrás foi Deus que falou, vai fazer, e eu já tinha feito o voto já. Então eu falei, amor, vai rolar nesse mês, eu não sei que jeito. E a pessoa me liga e aprova. Então, nada adiantaria eu ligar, insistir, bater na porta da empresa, se não fosse Deus falando para ela, vai lá, volta, aprova o contrato do menino lá, né? Então, assim, os pequenos detalhes
de tudo que a gente faz, né, em prol do reino, em prol da obra, ele vem uma porção dobrada, triplicada, multiplicada, né? Eu sou matemático, igual eu falei, né? Eu gosto de fazer as contas, e esse voto que a gente, né, que era o salário da Fernanda, o valor que nós conseguimos pagar no carro, mais pagar as contas que sobrou, foi 7 vezes maior do que o salário dela. Então, assim, o mês de março, que foi um mês, tecnicamente ainda é um mês de baixa, porque o pessoal está pagando IPVA, IPTU, todos os I da vida. Então, a gente conseguiu ter um boom, né, nas empresas e tudo mais, e realmente Deus fez, né? Então, a entrega que Ele vai financiar, né? E não estamos aqui para falar de valores, para falar quanto que Deus fez, não é isso, porque R$1 ou 50 mil reais... Não, e ainda que ele é matemático, tem uma coisa interessante nessa história aqui, que é o menor serviço, o mais barato que ele oferece, foi o maior contrato que ele fez. Então, para mostrar para ele, sabe aquele que fala assim, mas se eu vender esse serviço aqui, eu não ganho muito dinheiro. Mas foi o menor serviço que ele presta com o maior cliente, o maior faturamento que ele já teve até hoje, né? Exato. Quando você fala, visualiza quanto você quer ganhar, visualiza o teu serviço, eu pensava no nosso serviço mais caro, eu falava 10 vezes mais, falava, Senhor, faz acontecer. E aí ele fez diferente, ele pegou o mais barato de todos, se eu fosse elencar, era o mais barato da empresa, e aí foi para 20 unidades de um mesmo cliente, esse serviço mensal. Então, ele fez, sim, para mostrar assim, meu querido, deixa comigo, só crer, então somente creia, né? E é isso, a gente tem que realmente buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais, e tudo isso será acrescentado. Quer dizer, já entrou em 2023, um ano diferente, já com resultados diferentes, realmente a palavra já se cumprindo, vocês possivelmente, você disse, né, que já tem que rever os projetos daqui para frente, né? Ô bispo, eu quero falar mais uma coisa. Nós somos colunas, desde o início, há mais de um ano, né? E, às vezes... Coluna, para quem não sabe, gente, eles são dizimistas, eles são ofertantes, e eles têm uma oferta especial direcionada a algo para manutenção da obra do Senhor, que é fora dízimo, fora oferta, é um compromisso que eles assumiram. Isso aqui é todo mês, essa oferta é destinada a essa área da igreja. Eu sou coluna do reino. Mas o importante, bispo, é assim, você se colocar à disposição do Senhor. Não é o valor, não é a quantidade, é o que você faz quanto entrega. Porque houve uma época da nossa vida que R$10 era muito. Não é o valor, é você se colocar à disposição. E desde que nós nos tornamos coluna, nunca foi do que nos sobrava. Inclusive, vários meses foi difícil. Então, a gente abria mão de coisas para nós, mas não abria mão do nosso voto, porque nós entendemos que o reino aqui é mais importante. Né? E se são testes, nós vamos passar. E nós nunca deixamos de cumprir. É que, às vezes, a gente acha que é uma troca, ou que precisa ser muito alto. Não é. Não é, é o seu, dentro da sua realidade, dentro da sua intenção. Faz, não deixa perder, não perde nenhuma oportunidade que sai do altar, não. Aquela oração do pó de ouro nas mãos, o coluna, o girê, não perde a oportunidade, não é o alto, é aquilo que é dentro da sua medida, e vai fazendo experiências com Deus. E assim, se não é que você faz naquele mês e de repente tudo vai mudar, mas é a sua fidelidade. E nós fizemos, e muitas vezes foi difícil, mas nunca foi uma troca. E hoje a gente olha para trás, o que o Senhor já fez na nossa vida. E nesse início, nós estamos no 4º mês do ano. A nossa vida já é completamente diferente do ano passado, e ano passado foi poderoso. Só que a gente tem uma entrega para o Senhor. É dele, é por ele, é para ele, porque nós mesmos, bispo, sem ele, não somos absolutamente nada. Eu trabalho com um monte de gente que é muito mais capaz do que eu, que é talvez até mais esforçada, só que o resultado vem para as minhas mãos. Por quê? É somente Deus, assim como na empresa dele. Muita gente reclamou do mês de março. Foi um mês histórico na empresa. Histórico. Então, por quê? Porque é Deus, é a gente que limita. Então, não limita o Senhor, crê, tudo que Ele pede é porque Ele quer multiplicar. Então, não tenha medo de fazer os passos, os votos, os compromissos com o Senhor. Ele nunca vai te prejudicar. Poderoso, pregou para Jesus. Sabe o que é legal? É lindo. Ó, presta atenção. A forma dela falar, deles falarem, revela o que está dentro deles. Ponto. Ok?
Então, o que está dentro deles está saindo fora. Então, a gente consegue entender com a profundidade que eles se expressam. Está lá dentro, entrou. Eles estão vivendo isso. Ninguém segura mais. Acabou. Deus abençoe, é só o começo. Vem cá, da Silva, cadê você? Vem cá. O da Silva aqui, eu e ele, nós estamos há 6 meses aqui desentrosado. Era para esse testemunho ter saído há 6 meses atrás, né, da Silva? Ou mais? Mais, né? Não sei. Mais ou menos. Tudo bem, como estão? Vamos lá. Seu nome? Marcos. Marcos da Silva. Senão fala assim, o bispo errou o nome do cara. É o Marcos da Silva. O seu? Elaine. Marcos, vamos lá. Compartilha conosco. Faz um resuminho. Só como era a sua vida, como você chegou aqui, o que mudou de lá para cá e o que Deus fez de lá para cá na sua vida. Boa noite, igreja. Bispo, a gente chegou na igreja aqui em 2008, né? Ela começou a vir buscar pela gente, o casamento estava sendo destruído, vida financeira, então, nem se fala, né? Cada dia pior, profissional não ia bem, do jeito que estava indo, a gente ia acabar, eu até pensei, muitas vezes, tirar a vida. De desespero? De desespero. Eu andei meio dia, sol quente de carro, carrinho velho que a gente tinha, sem saber para onde ir no centro da cidade. Isso é terrível. E aí ela vendo a situação, né, a nossa vida indo para o buraco, ela conheceu o ministério através de uma amiga, e que começou a vir, e aí o dia que a amiga não vinha, ela pedia para me trazer, para eu trazer ela. E eu ficava bravo com ela, né? E aí eu deixava ela na porta da igreja, ia para casa, depois vinha e buscava ela. Então, até que um dia eu resolvi vir, porque eu já não tinha mais para onde correr. Não tinha pai, não tinha sogro, não tinha mais ninguém. Ou era vir buscar a Deus, ou era a morte, né? E aí eu entrei, né? Deus começou a falar comigo. Prestou atenção como a obra começa por um? Ela teve que vir. Você viu mudança nela depois que ela começou a vir? Você percebeu alguma coisa diferente nela? Bastante, bastante. Não só ela quanto a mim, né? Porque a partir do momento que eu entrei por aquela porta lá, minha vida começou a mudar, e muito. Meu pai me criou de uma maneira que acho que nem militarismo é do jeito que ele me criou. Então eu era aquele cara dentro de casa rústico, né? Meu filho, se eu olhasse nele, meu filho chorava. O senhor conhece meu filho, né? Eu resolvia tudo na força do braço, ou era, né? E isso me levou para o buraco, né? Cada dia mais. Eu muitas vezes sentado no banco ali, o senhor falava, a palavra ia lá e batia na minha cara, né? Deus falando, você está ouvindo, né? Então, foram dias aqui nesse banco chorando, só chorava. Um dia eu achei que eu ia passar mal de tanto chorar. E aí Deus foi me lapidando, Deus foi me limpando, né? Ele foi esquadrinhando o meu coração, Ele foi vendo como realmente eu estava mudando. Você estava se permitindo ser moldado. Você está emocionada por quê? Passa um filme na cabeça, né? Muito. Não gosto. Hoje, quando você olha para trás, o que você vê? É uma história de vida totalmente diferente, né? É outra vida, né, agora. Eu cheguei numa situação, bispo, que fome a gente não passou, mas de ter vontade de comprar as coisas no mercado e não tinha, né? Então eu cheguei nessa situação aqui nesse ministério em final de 2008, né, com a vida totalmente destruída em todas as áreas. Aí Deus foi me limpando,
Foi dia 29 de abril de 2009, eu resolvi me batizar, né? E aí começaram as lutas, intensificou para me tirar daqui, mas eu falei, não, eu vou conseguir. Eu não tinha para onde ir, né? E aí começou as batalhas, as lutas, só que as lutas eu não perdia uma, porque Deus me dava a vitória. Antes eu perdia porque eu lutava na força do braço, né? E após conhecer a palavra, eu comecei a lutar na força do braço de Deus. E aprendeu a lutar da forma certa, né? Aprendi a lutar da forma certa, né? E aí Deus foi nos abençoando, né? E nesse meio tempo, meu pai já havia passado por 2 cirurgias de câncer. Eu vi ele morto. O médico me chamou e as minhas irmãs falaram, olha, nós vamos ter que fazer a 3ª cirurgia no teu pai. O CEA do sangue dele aumentou e muito. A doença está voltando, né? Aí eu não aceitei aquilo lá. Na época tinha as vigílias de madrugada aqui, foram noites. Começou a série de exames, né? Vou fazer a correria com ele. E no dia da decisão do médico falou, olha, bem, sem teu pai aqui, eu quero conversar com você. Fui lá, conversei com ele, ele falou, a situação é grave, não vai ter outro jeito. Aí eu comecei a rejeitar aquilo lá, eu não aceito, eu quebro, eu rejeito. Tudo que o Senhor ensina, que vem de Deus, a gente bota em prática. Começamos a fazer os exames, foi uma série de exames, e aí o médico, eu levando o exame para o médico, e meu pai junto, ele falou, eu não vou aceitar esses exames lá de Votuporanga não, da Santa Casa, né? Ele falou, eu quero que vocês façam aqui de Rio Preto. Fizemos aqui também, foi uma série de exames. Aí ele me chamou junto com meu pai e falou, olha, senta aí que a gente vai conversar. Aí o médico falou assim, falou, a fé que o senhor tem, falou para o meu pai, e que você tem, eu não consigo explicar, porque o CEA do sangue dele é o CEA do sangue de uma criança. Deus limpou ele do que a medicina já estava condenando ele à morte, né? Poderoso, hein? Aí, falei, meu Deus, eu só tinha que agradecer. Foram dias difíceis, só que Deus foi restaurando, restaurou meu pai. Hoje ele está lá com 85 anos, faz tudo e fica bravo que não consegue fazer mais, né? E aí eu comecei a botar em prática. Isso foi uma vitamina na sua fé, uma experiência poderosa, porque você teve um diagnóstico negativo e você rejeitou aquele diagnóstico. Você começou a orar, eu não aceito, não, e profetizar sobre seu pai, e o milagre aconteceu. Exatamente assim, né? A gente chamou a atenção de Deus. Eu pedi a Deus uma oportunidade a mais para o meu pai, porque ele já tinha recolhido minha mãe no ano de 2000, né? Eu falei, deixa ele um pouquinho mais com a gente. E assim Deus fez. E aquilo foi um impulso na minha vida. Comecei a batalhar, comecei a lutar, perseverar, botar em prática. Eu cheguei a dizimar aqui de seguro-desemprego. Acho que o senhor lembra quando ela falou, né? Aí, mas a fé, Deus falava comigo, eu quero você aqui. E aí Deus começou as lutas, falou, agora eu vou te tirar daqui. E o diabo age no ponto mais fraco da gente. Quando não achou mais ninguém lá fora, começou a pegar os meus, né? Meu pai não gosta de crente. Meu pai não gosta de crente. Aí se não fosse um crente, ele não estava vivo. A minha irmã depois se converteu também, lá em Votuporanga, quando viu o que Deus fez na vida do meu pai, né? E de lá para cá, só lutas, só que só vitórias, né? Hoje a gente come o que quer. Eu tenho o carro que eu sempre sonhei, eu tenho. Cheguei aqui com um carrinho velho, o banco querendo tomar porque não dava conta de pagar mais, né? Hoje eu trabalho 24 horas, eu saí de casa ontem à tarde, cheguei hoje, tomei banho e vim para cá. Só que tem, como o senhor disse, que muitas vezes tem gente com diplomas aqui que não recebe o salário que eu recebo. Hoje você tem prosperidade. Hoje você come o que quer, anda no carro que quer, veste o que quer, faz o que quer, né? Deus prosperou. Muito, bispo, prosperou muito.
Hoje, o meu dízimo é o salário de quando eu cheguei aqui, quando Deus começou a prosperar a minha vida. Hoje é meu dízimo daquele salário, né? Está entendendo que o que ele ganhava é o dízimo dele hoje. Exatamente isso. Então, Deus não tem limite para operar na vida daquele que crê, né? Então, Ele só tem me dado vitória. Eu passo por luta todos os dias. Estou acordado há mais de 30 horas, né? Tenho um projeto muito grande. Dei entrada na minha aposentadoria por tempo de trabalho. Assim que ela sair, eu vou diminuir o trabalho, porque eu quero estar aqui na obra, cuidar da obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, porque eu sei como eu cheguei aqui. Tudo que o senhor fala, a gente bota em prática, leva para minha casa, né? 2018, a gente numa viagem para a praia, a gente se tornou acionista do Ondas Praia Resort, Porto Seguro. Compramos 15 dias lá, são nossos. Investimento, né? O ano passado a gente resolveu conhecer Olímpia, fomos lá e compramos aqui em Olímpia também, né? Então, hoje eu só tenho que agradecer a Deus. Tem uma cota desses resorts. Isso, até aproveitando, quem quiser alugar pode falar comigo, tá, igreja? Então, eu me tornei proprietário, tanto aqui em Olímpia quanto lá em Porto Seguro, né? Então, a gente tem crescido cada dia mais. Ela conseguiu o negócio próprio dela, né? Meu filho está lutando, batalhando, conquistar o espaço dele, mas a gente tem orado muito por ele. Eu sei que ele vai conseguir, né? Ele já está conseguindo. Eu quero agradecer muito ao senhor, né? A todo esse ministério que me acolheu aqui em 2008. Eu cheguei aqui, não tinha essa ala da igreja aqui, o senhor lembra, né? Eu vi esse ministério crescer. Eu não olho para homens, para que homens falam, né? Eu olho para Deus, o meu foco é Deus, porque quando a gente chega destruído na igreja, a gente não olha para lado nenhum, a gente só olha para Deus. Aí quando a pessoa começa a prosperar, ela começa a olhar para o lado, é aí que ela peca, é aí que ela erra. Então eu só tenho que agradecer muito a Deus, todos os dias eu agradeço. Eu trabalho à noite, e uma das coisas boas da noite é na madrugada eu entro em oração. Ali é eu e Deus, né? Eu ouço a voz dele, ele fala comigo, né? A gente tem que ser íntimo, do jeitinho que o senhor fala, busca intimidade com Deus, ele vai falar contigo. Assim tem sido na minha vida, né? Porque Filipenses 4:13, tudo é possível que crê, né? Então, Marcos 9:23, né? Me ajuda, esqueci. Tudo é possível que crê, Marcos 9:23, né? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a palavra de Deus tem se cumprido na nossa vida. As pessoas não perdem, elas desistem. Me lembro muito bem o dia que o senhor falou aqui no altar. Eu nunca parei, nunca desisti. Não é fácil para ninguém. A gente não, como o senhor disse, nós não fomos colocados aqui. Nós chegamos até aqui. Então, igreja, eu só tenho a dizer para vocês, Deus é maravilhoso, Ele quer ver o que está no coração de vocês. Não desista dos teus sonhos, porque eu era um projeto falido, meu pai não acreditava em mim, a minha família não acreditava em mim. Hoje, as mesmas pessoas que lá atrás olhou para mim e não acreditaram em mim, hoje eles me chamam para orar pela vida deles. Então eu só tenho que agradecer, muito obrigado por tudo, a esse ministério, ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus não tem limite para operar na vida daquele que crê. E nós vamos muito mais além, muito mais além. Amém, amém, amém? Ó Jesus, obrigado. Maravilhoso. No caso do bispo, ele vai de graça lá no resort. Que bom, que bom. Vou escolher qual deles eu quero ir. Tem alguém que quer me fazer companhia, gente? O Vitor aqui se candidatando. Vamos lá, deixa eu rápido aqui. O pessoal pregou para mim, né? O pessoal pregou para mim. E é poderoso isso, ver os resultados, né, dessa caminhada, dessa fé.
Romanos 4,17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, diga comigo, e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança. Diga comigo, em esperança, creu contra a esperança. Então, vamos lá, vamos pegar esses pontos aqui, porque isso aqui é extremamente importante, é como nós falamos hoje. Quem é esse aqui? Abraão. Abraão é chamado de o pai da fé. O interessante de Abraão ser chamado o pai da fé, é que se você pegar Moisés abriu o mar vermelho, Moisés extraiu água da rocha, Moisés orou, tirou água da rocha não uma, mas 2 vezes, Moisés devastou o Egito através das suas orações e as 10 pragas no Egito assolou o Egito, e Moisés não é o chamado pai da fé. Elias clamou e fogo do céu desceu, invocou a Deus de inúmeras formas poderosas, abriu o Rio Jordão e não é chamado o pai da fé. Por que Abraão é chamado o pai da fé, se ele não operou um milagre sequer? Aí é que está o ponto forte, a fé da obediência. Ele obedeceu, e a fé mais poderosa que existe é a fé da obediência. Ele não operou um milagre sequer, mas ele creu e obedeceu em cada detalhe, e por isso, ele se tornou o pai da fé. Então vamos lá, diga comigo, em esperança creu contra a esperança. Sabe o que significa isso? Quando não havia esperança, ele creu além da esperança. Ele não quis, é mais ou menos se ele estivesse dizendo assim, eu não me importo, não me interessa se tem esperança ou não tem esperança, eu creio além da esperança. Então isso é crer contra a esperança, é não olhar. Então vamos seguir os passos aqui, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Diga comigo, e não enfraqueceu na fé. Pega os passos, eu costumo dizer que aqui tem 5, 6 passos que você fizer anotação e praticar isso na sua vida, acabou, ninguém te segura mais. Primeiro, chamar as coisas que não são como já fossem, diga, chamar as coisas que não são como já fossem. Diga, crer além da esperança. Você sabe que não existe situação sem esperança, existem pessoas, não existem situações que não tenham esperança, existem pessoas sem esperança. Então separa as coisas. Não enfraqueceu, diga comigo, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então vamos lá, diga comigo, chamou as coisas que não são como já fosse, diga, creu contra a esperança, e não enfraqueceu na fé. Mas por que ele não enfraqueceu na fé? Não duvidou da promessa, diga comigo, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, diga, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não duvidou da promessa e foi fortificado dando glórias a Deus. Daqui a pouco eu te falo o que significa isso. Diga comigo, e estando certíssimo. O que é uma pessoa, o que significa estar certíssimo? O que significa? É o que eu estou falando aqui, ó, presta atenção, tem que entrar. Só por você estar aqui não significa que vai acontecer, a palavra tem que entrar. Então segue os passos, chamar as coisas que não são como já fosse. Então vamos lá, se Abraão chamava-se Abrão, aí Deus vem, muda o nome dele, coloca de Abraão, que significa pai
pai de multidões. Ele não tinha um filho e Deus colocou o nome dele de pai de multidões. Então, a partir desse momento, ele se chamava pai de multidões. Ele começou a chamar as coisas que não são como já fosse. Quando perguntava o nome dele, ele dizia: eu sou pai de multidões. Mas quantos filhos o senhor tem? Nenhum, mas eu sou pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Diga comigo: eu sou. Aí você completa o que é chamar as coisas que não são como já fosse na sua vida. Você completa. Não, bicho, mas não tem esperança. Em esperança ele creu contra a esperança. Em esperança ele creu contra a esperança. Ele não enfraqueceu na fé, não duvidou da promessa, mas foi fortificado dando glórias a Deus. O que é dar glórias a Deus? Eu te dou glória, Senhor, porque eu sou pai de multidões. Eu te dou glória pela promessa. Eu te dou glória porque eu acredito no milagre. Eu te dou glória, Senhor, porque pela fé o Senhor já me fez pai de multidões. Eu te dou glória, Senhor, pelas promessas. O Senhor exaltará o meu nome. O Senhor diz que eu serei uma bênção. Eu te dou glória, Senhor. Eu te dou glórias porque eu sei que o Senhor não pode negar a sua palavra, o Senhor não mente. Eu te dou glória, Senhor, porque eu sou. Do que adianta saber da palavra e não colocar a palavra em prática? Não funciona. Estando certíssimo, o que é estar certíssimo? É ter certeza, é ter convicção. Certíssimo do quê? Ele tinha certeza do quê? Diga comigo, ele estava estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para... Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar profundamente é para eliminar a cultura da derrota da sua vida. Sabe o que é a cultura da derrota? Não é porque você teve algumas experiências negativas que isso pode se tornar uma doutrina na sua vida, um padrão na sua vida, uma lei na sua vida, ou uma teologia na sua vida. Porque tem pessoas que passam por determinadas situações e aquilo vira uma doutrina na vida dele. É tudo que ele crê que pelo resto da vida será daquele jeito. Não, não será. E para isso a fé. Por que é tão importante chamar as coisas que não são como já fosse? Diga comigo: a morte e a vida estão no poder da língua. Se eu uso a minha língua para produzir vida, haverá vida. Se eu uso a minha língua para produzir morte, haverá morte. Se eu uso, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por isso que eu preciso, quando você começa a declarar, olha que coisa poderosa, Deus vem, muda o nome daquele homem e diz: a partir de agora você não se chama mais Abrão, mas Abraão. Então a partir daquele momento ele começou a profetizar, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões, eu sou grande, eu tenho uma multidão, eu sou pai de nações, eu sou pai, porque não é só isso, a Bíblia diz que reis sairiam dele, nações sairiam dele. Então ele estava dizendo: eu sou pai de nações, eu sou pai de nações, eu sou pai de reis, reis vai sair de mim, nações vai sair de mim. Foi o que aconteceu, justamente pela sua capacidade em acreditar. Diga comigo: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Em todas as coisas. Então vamos lá. Se você não usa a sua boca para profetizar, se a palavra não está dentro de você, presta atenção, olha como é importante. Testemunhos como nós ouvimos aqui, nós escutamos essas pessoas declararem, sair da boca delas palavras que foram pregadas. Olha como entrou. Nós vimos destinos sendo curados, alterados, pelo quê? Pela palavra que entrou. E começou a produzir, transformar, mudar os números, mudar os resultados, mudar internamente, mudar na família. Esse é o nosso desafio. O problema não está na palavra. Nós precisamos aprender uma coisa: não é porque Deus fez na sua vida que Ele perdeu o poder.
Não, o poder dele continua aí. É por isso que nós precisamos parar. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: diga comigo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede do quê? Sabe por que é importante ter sede? Porque você só vai buscar água para beber quando você tem sede. Se você não tem sede, você não vai atrás de água para beber. Se você não tem sede de vitória, desculpa, ó, a palavra que eu vou dizer para você, se você é passivo, se você é acomodado, está tudo bem para você. Está tudo bem. Você não vai buscar. Porque você já se conformou. Você já se acomodou. Você não vai saciar a sua sede. Você não vai matar a sua sede. Jesus está dizendo, se alguém tem sede, vem a mim. Aí ele na sequência, ele vem e diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, diga comigo, do seu interior, fluirão, o quê? Mas vem cá, volta aqui, deixa aqui. Quem crer em mim, lê depois da vírgula, por favor. Espera aí, tem uma forma. Eu tenho a minha maneira de crer. Não, você já pode tirar a conclusão se ela está funcionando. Você pode tirar a conclusão. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você se torna uma fonte. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, mas o Espírito já veio. É o mesmo Espírito que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito foi dando forma a tudo que não tinha forma, que é o Espírito que faz isso na nossa vida. Ele pega uma vida vazia, ele pega uma vida sem forma, e ele vem e dá forma a tudo que não tem forma. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Diga comigo, a entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo. De onde, gente? De onde, gente, por favor? Não, presta atenção. Eu acredito, presta atenção no que eu vou falar para você. E você vai descobrir isso mais dia, menos dia. Eu não sei tua profissão. Eu não sei o que você faz. Mas eu quero dizer a você o seguinte: a única coisa que pode definir a sua vida, transformar a tua vida e você ter um final vitorioso, é justamente a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que nos prepara não só para essa vida, mas nos prepara para a eternidade. Então, nada que você fizer é 100% de garantia de vitória para você. Você pode ajustar uma área da sua vida e desandar outra. Você pode ser bem sucedido numa área e a outra área está um caos. Você se sacrifica para vencer nessa, mas mata aquela. Por isso que é importante que a gente trate com seriedade e deixa a palavra, olha como é claro, sai do altar. Você vai ler isso aqui comigo agora. Onde o rio fluir, tudo vive. E o que nós vamos ler, presta atenção, próximo versículo. Então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, enquanto ele mediu 500 metros, levou-me pela água que batia, diga comigo, no tornozelo. Olha, a água que bate no tornozelo, é mais ou menos uma pessoa que continua na escravidão. E isso representa estar no raso. Vai continuar vivendo uma vida escrava. Ele mediu mais 500 metros, me levou pela água que batia no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava à cintura.
Mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Percebe que conforme a gente vai aprofundando, isso vai se transformando, sai do raso e vai se transformando em algo profundo. Só que quando se transforma em algo profundo, olha a mudança que acontece, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, muitas árvores de cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, que desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde, diga comigo, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Quer dizer, um lugar estéril, um lugar morto, um lugar que não havia vida, agora prosperidade, animais e peixes. Porque essa água fluía para lá e saneava a água salgada. A água que saía lá do altar era tão poderosa que ela tinha o poder de purificar a água salgada. Sabe que onde há água salgada não há vida. Mar morto é morto porque não tem vida. Não há vida ali. Então, de modo que, diga comigo, onde o rio fluir, tudo viverá. Diga: onde o rio fluir, tudo viverá. Presta atenção. Eu estou lendo isso aqui para você, mas você precisa entender que a primeira leitura que eu fiz de João 7 é que o rio, através do Espírito, ele já jorra do seu interior. E significa, presta atenção, que a mudança que você acha que vai vir de fora, não vem de fora, vem de dentro. Ela jorra de dentro de você. Os pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Enlaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande. Peixes na Bíblia significa prosperidade. Significa, quando a gente vai para a pesca maravilhosa, pescadores que viviam da pesca precisavam de peixe, não precisava? Então são como seus negócios, são como seus clientes, de todos os tipos, grande, pequeno, como os lugares abundantes. Mas o charco e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas nunca murcharão. Diga comigo: árvores frutíferas de toda espécie crescerão. Você sabe que a Bíblia, ela nos compara como uma árvore. Uma árvore, ela pode ser estéril, não produzir nada, e ela pode ser extremamente frutífera. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Diga essa frase comigo: todo mês produzirão. Diga: todo mês produzirão. Não tem tempo de escassez. Não tem tempo. Esse mês não foi, aquele mês. Não tem. Todo mês produzirão. Porque a água vinda, diga comigo, do santuário, chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio, cura para tudo e todas as áreas. Prosperidade e abundância para todas as áreas. Por que isso é tão importante, queridos? Porque é o relacionamento com Deus que traz essa prosperidade para a tua vida. É o relacionamento com o Espírito Santo que traz esse fluir para a sua vida. Esse jorrar. Está aí, está jorrando. A tendência é, conforme você vai aprofundando,
não é mais água no tornozelo. Vai chegar um ponto que você não tem como caminhar. É nadar. Porque ele vai crescendo, tudo vai fluindo, tudo vai abundando. As coisas vão tomando proporções gigantescas. Você sabe, você viu a declaração que eu fiz para você no início dessa reunião? Prestou atenção? Sim ou não? Deuteronômio 28. Sabe por que eu fiz com você hoje? Porque ontem à noite eu fiz com a minha família. Pergunte a eles. Ontem à noite eu fiz todas essas declarações sobre eles, declarando sobre a vida deles que eles seriam abençoados, sempre abençoados, e tudo na vida deles seriam abençoados. Aonde eles pisarem, tudo que eles tocarem, estarão sempre por cabeça e nunca por baixo. Eu acredito, está aí, ó. São histórias e mais histórias lindas, testemunhos e mais testemunhos extraordinários, a palavra se cumprindo. Então, você não faz uma coisa que você não acredita, e quanto mais isso entrar dentro de você, mais isso vai sair de você, mais isso vai jorrar, está dentro de você. Por isso que é tão importante. A gente vê essas histórias. Eu acompanhei, Mateus, levanta sua mão, filho. Eu acompanhei os vídeos que esse menino foi postando agora. Esse menino não, esse homem, né? Esse homem, não, é porque para mim é menino, porque chegou menino, cuidei menino, orientei menino, disciplinei menino, peguei de cinta menino. Mas eu fiquei olhando essa semana a história desse menino, esse menino publicando os vídeos dele, na maior feira do ramo que ele exerce, né, que ele é empresário, e ele na maior feira do Brasil, da América Latina, não sei, a terceira maior feira do mundo, e a empresa dele foi convidada para estar, e ele lá postando, e eu lembrei desse menino, eu lembrei de atender esse menino aqui, eu lembrei desse menino ser vendedor de suco na rua, eu lembrei desse menino produzir suco na casa do pai dele, com a maquininha para espremer o suco, ele espremia e vendia, depois ele arrumou uma pessoa, 2 pessoas para ajudá-lo, para ele sair para vender o suco. E hoje, você vê o que Deus tem feito, como tem feito, e tem tudo para ir muito além, mas não é do dia para a noite, são lapidações, não adianta com intenção e motivação errada, não adianta com intenção e motivação errada, do mesmo jeito que sobe e desce, esse é o ponto. É não se iludir, não se intoxicar. Peraí, eu preciso de Deus, foi Deus que me levantou, tem um propósito nisso, eu sou uma testemunha do Senhor. Quantos filhos eu vou produzir? Quantos filhos? Eu não posso aceitar como Abraão a minha vida estéril. Eu não posso aceitar a minha vida estéril. Eu não posso aceitar, eu não vou ser estéril, minha casa não vai ser estéril, meu casamento não vai ser estéril, minha empresa, minha vida financeira não vai ser estéril. Passamos por Abraão, qual foi a fé de Abraão? Estamos em Ezequiel, o que mudou quando jorrou esse fluir? Não havia mais esterilidade em lugar nenhum, era tão forte a água doce, o fluir do Espírito, que ia saneando a água salgada, ia trazendo vida onde não havia vida, ia trazendo cura aonde não havia cura. Quem está entendendo, por favor? Por isso é importante, não brinque de ser cristão, não vai dar certo. Quer dizer isso para você, não brinque de ser cristão que não vai dar certo. Não brinque. Seja de verdade. Trata as coisas de Deus com seriedade e saiba que você é um representante de Deus. Deus não quer consertar uma área da sua vida.
Deus quer que você viva uma vida plena. Uma vida plena. Uma vida plena é tudo ajustado na sua vida. Deus não quer que você seja a mesma pessoa que você estava no mundo, meias palavras. Seja do sim, sim, não, não. Sabe o que é ser sim, do sim, sim, não, não? Fale a verdade, é sim, é não, é não. Seja correto, seja íntegro. Seja honesto. Seja verdadeiro. Você quer que Deus te abençoe? Se a Bíblia diz, nós estamos aí a semana inteira falando sobre isso, nada que contamina a Nova Jerusalém vai entrar lá, não adianta Deus te abençoar aqui e depois te mandar para o inferno. Então tem que colocar a vida no altar agora. Essa história que a gente fica olhando aí, ó, vendo essas coisas absurdas, que a gente vê as pessoas saindo daquilo que foi o projetado por Deus, o que Deus criou. Querido, eu posso falar que eu sou o que eu quiser. Eu estava falando para os meus filhos, se você resolver falar que você é um bem-te-vi, que você é um pardal, que você é um pombo, e resolver pular do meu prédio lá, eu moro no 15º andar, 16º andar, se você quiser, eu deixo você fazer o teste. Você diz que você é um pássaro, então tenta voar, vamos ver se dá certo. Não é porque você diz que você vai voar, não é verdade? Sim ou não? Então, eu preciso, peraí, o que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quando isso entra dentro de você, é quando pessoas como estas saem do teto. Ah, eu não posso, não é para mim, eu não sei o quê. Não, eu posso mais, em Deus eu posso. Em Deus eu posso. Eu posso ir além. Eu posso viver uma vida poderosa. Eu posso ir muito além de onde eu estou. E essas experiências poderosas que a gente vai vivendo com Deus. Quem está entendendo, por favor? Está na hora de fluir. Sai do raso. Vai para onde você nada. E para onde você não tem como andar, por onde o rio, olha, ele vai crescendo, nasce, só uma nascente, mas vira um rio. E por onde ele vai passando, ele vai deixando um rastro de abundância, um rastro de prosperidade, gigantesco, prosperidade para todos os lados, nas margens, dentro, você viu? Que é para todos os lados, a margem para os lados, árvore frutífera de todo lado, no rio, peixe de todas as espécies, de rio pequeno a rio grande, é isso aí, contratos, portas abertas, prosperidade, abundância, transferência de riqueza para a sua vida. Deus quer fazer, mas Deus quer um nível de comprometimento maior. Deus não quer pessoas com intenções e motivações erradas. Não tem vantagem nisso, não é verdade? Não tem vantagem nisso. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Deus quer esse rio dentro de você, que vai nascer pequeno, mas é uma pequena nascente que se transforma em um rio gigantesco, que por onde passa vai deixando um rastro de abundância, de riqueza, de prosperidade. Isso é relacionamento. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, diga comigo, quem crê em mim, como diz a Escritura. Lembra, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu preciso crer como diz a Escritura. Não é crer como eu quero crer, é crer como diz a Escritura. Quando eu li para você em Deuteronômio, se vocês viverem,
se viverem como Ele quer que vocês vivam, então vocês serão, Ele fará de vocês o povo santo, quer dizer, o povo separado, consagrado. Você não vai ser comum, e nada na sua vida vai ser comum. Essa é a palavra, nada vai ser comum na sua vida. E grave que essa é só uma preparação, porque, como nós falamos ontem, está chegando o governo de Cristo, está chegando, e aí que nós vamos governar coisa grande. Porque, para quem não sabe, o governo de Cristo vai ter um governo milenar. Um grupo não vai passar dos 7 anos, mas um grupo vai entrar. E aqueles que acreditam, que estão se preparando para isso. Lembre-se o que o texto diz: nada que contamine entrará na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será a sede do governo de Cristo. Bispo, que coisa doida que o senhor está falando. Não, se você acredita no cristianismo, você está nessa igreja porque você acredita que Cristo foi à cruz, que Ele morreu, senão você não estava aqui. Estou certo ou estou errado? Então, se você acredita que Ele morreu, que Ele subiu, então você tem que acreditar que Ele está voltando. Ele falou: eu vou, mas eu voltarei. Eu voltarei. Estou indo preparar lugar para vocês. Só que tem uma história aqui. Tem gente que vai perder coisas grandes por coisas miseráveis, pequenas. Não troque a glória. Não troque você poder reinar. Nós vamos reinar sobre as nações. A sede do Senhor será a Nova Jerusalém, que vai pairar sobre a Jerusalém da terra. Será a sede do Senhor para reinar sobre todas as nações. Agora, por isso que a Bíblia diz: quem não é fiel no pouco, se eu não sou fiel nas pequenas riquezas, como é que eu vou governar as grandes? Quem vai confiar a vocês as grandes riquezas? Então tem algo maior para a gente olhar. Nós já sabemos que nós estamos aqui de passagem, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos cumprir com o nosso propósito, viver uma vida poderosa. Aos passos, diga comigo: chamar as coisas que não são como já fosse. Diga: crer contra a esperança. Diga comigo: não vou enfraquecer na fé. Diga: não vou duvidar da promessa por incredulidade. Diga: serei fortificado, dando glória a Deus. Então, exercitando isso, você vai dar glórias a Deus agora. Você vai dizer assim: Senhor, eu dou glórias ao Senhor pelas minhas vitórias. Eu dou glória ao Senhor pelo cumprimento da promessa na minha vida. Eu dou glórias ao Senhor pelas portas abertas. Eu dou glória ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida coisas grandes. Eu dou glórias ao Senhor porque a minha vida já está sendo transformada. Eu dou glórias a Deus pelas portas abertas. Eu dou glórias a Deus pelos contratos poderosos assinados. Eu dou glórias a Deus, Senhor. Eu dou glórias a Deus pelas negociações, pelas portas abertas, as parcerias. Eu dou glórias a Deus, Senhor, pelo meu salário se transformando. Senhor, o que é o meu salário hoje vai ser o meu dízimo amanhã. Eu dou glórias a Deus, Senhor, pela minha empresa crescendo, expandindo. Eu dou glórias a Deus, Senhor. Eu te dou glórias a Deus pelo futuro poderoso, pela mente sábia, a mente brilhante, pela visão ampliada. Eu te dou glórias a Deus. Eu te dou glórias, Senhor. Eu te dou glórias por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer na minha vida. Eu te dou glória, Senhor. Eu te dou glória. Eu te dou glória porque eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que eu sou abençoado. Eu sou sábio. Eu sou próspero. Eu sou tudo que eu coloco as mãos dá certo. Tudo que eu faço, onde eu piso, em nome do Senhor Jesus. Eu sei, meu Pai, eu tomo posse das tuas promessas. Eu te dou glórias por tudo, meu Pai. Tudo
tudo que o Senhor vai fazer, já está fazendo na minha vida. Eu te dou glória pela minha casa nova, eu te dou glória, Senhor, pelo meu apartamento, eu te dou glória pela expansão dos meus negócios, eu te dou glória pela multiplicação da minha renda, clientes, meu Deus, novos clientes, pelas centenas deles, as centenas de novos clientes. Eu te dou glória, Senhor, eu te dou glória pelo ano mais incrível, o ano mais abençoado da minha vida, que é 2023 até então. Eu te dou glória por esse ano poderoso, eu te dou glória por esse ano extraordinário, eu te dou glória, Senhor, pelos milagres inéditos, que eu já estou vivendo. Eu te dou glórias pelos milagres inéditos que eu vou viver em 2023, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou glória, Senhor, porque eu vou fechar esse ano. Quando chegar no final desse ano, eu olhar para trás, eu vou ver o rastro de vitórias, de abundância, de crescimento, de milagres na minha vida. Eu te dou glória, Senhor, eu te dou glória pelas dívidas pagas, eu te dou glória porque eu como o que eu quero e não o que dá, eu visto o que eu quero, não o que dá. Eu te dou glória, Senhor, pelo carro que eu ando no carro que eu quero e não o que dá. Eu te dou glória pela minha conta bancária abençoada, eu te dou glória pelos meus projetos, os meus projetos materializados, todos os meus projetos materializados, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou glória, Senhor. Dê glórias a Ele. Seja fortalecido na fé, dando glória a Deus. Seja fortalecido na fé e dizendo: eu já sou abençoado, eu já sou empresário de sucesso, eu já sou um empresário bem sucedido, eu sou o melhor profissional da área, eu sou o profissional de mais nome da área, diga: eu sou chefe, eu sou líder, eu sou cabeça, eu sou empreendedor, diga: eu sou, você é, te dou glórias. Fala o nome da tua empresa. Eu te dou glória, Senhor, porque a minha empresa é a referência na área. Eu te dou glória, Senhor, porque eu como profissional sou referência no meu setor, no meu segmento. Eu sou referência, não só nessa cidade, eu sou referência nesse estado, nessa nação, em nome do Senhor Jesus. Eu sou referência no Brasil e fora, eu sou referência. Eu te dou glória, Senhor, por isso. Eu te dou glória. Dê glória a Ele. Nós te damos glórias, nós te damos glórias. Glórias. Obrigado por uma semana poderosa, uma semana milagrosa. Obrigado, Senhor, por um mês poderosíssimo, incrível, o melhor mês do ano até então. Obrigado. Aleluia. A Ele a glória, a Ele. Nós somos fortalecidos dando glórias a Ti, Senhor. Nós somos fortalecidos glorificando o Teu nome, Senhor. Nós somos fortalecidos dando glórias a Deus, Senhor. A Ele. A Ele. A Ele. Levante suas mãos. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo a bênção sobre a obra das tuas mãos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você seja bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito aonde você pisar com a planta dos seus pés. Eu abençoo a tua semana, eu abençoo o teu mês, eu abençoo o teu ano.
Eu declaro em nome do Senhor Jesus a tua mente ungida, a tua mente um celeiro de ideias poderosas. Que Deus unja a tua mente, que Deus unja os teus olhos, que amplie a tua visão, que amplie a tua capacidade de criação, de administração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a obra das tuas mãos e faça transferência de riquezas para as tuas mãos. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus, você já é mais do que vencedor em todas as coisas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que do seu interior flua rios de águas vivas, em nome do Senhor Jesus, e que de dentro de você saia negócios poderosos, ideias poderosas, empresas poderosas, que de dentro de você saia negociações poderosas, projetos, em nome do Senhor Jesus, poderosíssimos, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida, é o que eu profetizo sobre a tua vida. O que é difícil para a maioria será fácil para você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o que é difícil para a maioria será fácil para você, porque a graça e o favor do Senhor está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus.